Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí da minha rotina de produção. Então, venha ver aqui como é que eu vivo um dia louco. Primeiro de tudo, eu vou começar aqui com o meu frango. Eu já limpei ele, tá? Agora eu vou colocar ele para cozinhar. Eu divido ele em panelas de pressão diferente, pois eu cozinho uma quantidade grande de frango. Aqui eu só vou colocar água, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de sal e um pouquinho de caldo de galinha. Pois eu não cozinho esse frango totalmente temperado, eu gosto de temperar ele após o cozimento, tá? Aqui eu também coloquei um pouquinho de vinagre ou muitas vezes eu uso limão. Então, coloquei o frango para cozinhar e vou preparar o tempero de fazer o meu falso bechamel. Eu não gosto de fazer o meu falso bechamel só com água, trigo e caldo de galinha. Eu gosto aqui de bater uma cebola com bastante alho, para que agregue mais sabor nesse bechamel. Então, capriche no tempero e faz uma coisa bem gostosa. Vou refogar aqui esse tempero, coloquei também um pouquinho de açafrão. Após refogar o tempero, eu coloco a água da quantidade do bechamel que eu vou fazer. E logo depois eu misturo aí a farinha de trigo, tá? Para que eu possa deixar um creme bem firme, bem consistente e bem saboroso. A intenção do bechamel é dar cremosidade no recheio, mas você vai fazer isso aí, tá? Com mais sabor. Então, eu acrescentei a minha farinha de trigo e vou misturar aí com o fouet para que eu possa desmanchar tudo completamente e não ficar nenhuma pelotinha aí da farinha de trigo, tá? Para que ele possa cozinhar e ficar um creme liso, né? Ficar um creme firme, consistente, mais liso, sem gruminhos da farinha de trigo. Após fazer esse processo de desmanchar, eu vou mexendo ele no fogo até ele pegar o ponto. O segredo do falso bechamel é ele ter um ponto firme, um ponto consistente, ele não pode ficar mole, ele não pode ficar líquido. Porque se ele ficar mole e ele ficar líquido, ele vai molhar o seu recheio ao invés de dar a cremosidade necessária. Então, aqui eu já tenho um ponto firme. Quando ele esfriar, ele pega mais consistência e aí ele vai ficar com uma textura adequada para que eu possa dar cremosidade aí nos meus recheios. Eu posso estar usando ele no recheio de carne e de frango. Agora que eu já coloquei todos os ingredientes para mim poder preparar a minha massa, tá? Essa é a minha masseira Jet Massa. Aqui meu falso bechamel, ele já esfriou, ele já pegou mais ponto, tá vendo? E aqui eu tô com o meu frango todo cozido, coloquei ele para escorrer nesse escorredor grande que eu tenho e agora eu vou desfiar. Eu uso o multiprocessador para desfiar o meu frango, só que eu não deixo ele uma farofa, tá? Eu deixo ele aí, tá vendo? As fibras adequadas para o tamanho do salgado que eu vou fazer. Aqui eu já tô refogando o meu tempero, aqui tem alho, tem cebola, tá? Faça aí bem caprichado para que seus clientes sintam aí esse recheio, tá? Bem caprichado. E vou refogar para temperar aqui o meu recheio. Gente, esse recheio meu, ele ficou bem amarelinho, tá? Eu não sei o que aconteceu, eu acredito que foi a iluminação da minha cozinha. Não tá parecendo que ele tá amarelinho, mas ele fica bem amarelinho. Eu gosto dele amarelinho. Aqui eu já tô com todas as minhas massas prontas. Eu fiz bastante massa, pois nessa produção eu vou estar fazendo a coxinha e o enroladinho de salsicha, o medalhãozinho de salsicha. Já fui lavando a louça, que eu vou secar, vou guardar, enquanto aí os meus ingredientes estão esfriando. Massa pronta, bechamel pronto, tudo no ponto aí de já começar a produção. Olha, o frango aqui já mostrou ele mais amarelinho, tá? Mas meu frango eu gosto dele amarelinho. Aqui também eu já lavei a salsicha, já cortei as pontinhas e elas precisam estar secas, tá? Para que você tenha uma boa produção aí na máquina. Já vou começar a montar a máquina aqui para mim começar a minha produção, pois todo o meu material já esfriou, já tá em temperatura ambiente, então eu já posso trabalhar. Montei a máquina primeiro para enroladinho de salsicha, assim eu não preciso estar lavando a máquina para depois ir fazer a coxinha. Aqui no canal tem como fazer cada um salgado individualmente. Aqui eu tô mostrando para você um pouquinho da minha rotina, tá?
Então, aqui eu já fui começando fazendo o enroladinho de salsicha. Tá no tamanho que eu quero, no tamanho que eu gosto. Aqui eu já vou fazer uma produção aí já um pouco grande já para mim trabalhar durante a semana. Então, eu já me preparei para isso aí. A máquina ela é muito rápida, ela é muito precisa. Você sabendo como fazer a configuração certa, ela te dá os tamanhos aí sem estar mudando de peso, tá? Produção de enroladinho pronto. Eu fiz 733 enroladinhos em pouquíssimo tempo. Eu já aproveitei para fazer o enroladinho de salsicha, já tem um pouco pronto, então eu fiz um pouco mais para agregar com o que eu já tenho e não faltar. Dando a cremosidade aí no recheio com o bechamel, eu também já comecei a minha produção da coxinha. Olha o recheio, ele não tá mole, ele não tá líquido, ele tá numa textura boa. A gente sempre faz o teste aí para ver se o recheio tá descendo aquele fio comprido, sem quebrar pequeno, tá? Pra gente ter aí uma produção tranquila e ter a certeza de que todos os nossos salgados vão estar recheados. E aqui eu já comecei a minha produção da coxinha, já abasteci com massa também, com recheio. E vamos aí. Meu salgado, pessoal, eu trabalho com ele com a média de 22 gramas. É o meu tamanho de salgado de festa. Lembrando que salgado de festa, ele tem esse tamanho, de 20 a 22 gramas, tá? Salgado de 25 gramas, ele já é um salgado aí a nível de coffee, tá? Mas o salgado de festa, ele já tem esse tamanho aí, entre 20 e 22 gramas. Tem pessoas que gostam de trabalhar com ele menor, mas também o custo sai a mais. Então, terminei minha produção, fiz o empanamento dos meus salgados, levei para o congelamento. Olha como fica tudo perfeito, olha que coxinhas lindas. Tudo bem modelada, tudo na mesma gramatura. Aqui eu fiz o empanamento, levo para congelar. Não precisa cobrir para fazer o congelamento. Após elas estarem congeladas, eu vou soltar elas aí e vou colocar nos saquinhos para armazenar no meu freezer.